Você não continua pecando porque Deus falhou com você. Você continua pecando porque o pecado ainda habita em você. Se você pensou que a conversão elimina a luta, você não entendeu o Evangelho. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele expõe algo que muitos escondem, a guerra interna. Ele escreve dizendo: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu odeio, eu pratico. Isso não é fraqueza, isso é a realidade humana depois da queda. João Calvino, um teólogo reformado, ele ensina que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ou seja, mesmo sendo regenerados, você ainda continua lutando contra inclinações corruptas. Na teologia reformada, isso é muito claro. Você foi justificado, mas ainda está sendo santificado. Deus nos declarou justo em Cristo Jesus, mas continua matando no dia a dia o pecado em nós. John Owen disse: mata o pecado ou ele matará você. O cristianismo não é sobre gerenciar pecado, é sobre guerrear contra ele. E é nesse ponto que encontramos o problema da nossa geração. Não é que as pessoas estão caindo, é que elas pararam de lutar. Erram e romantizam, repetem os mesmos erros e normalizam, se acomodam e chamam isso de processo. Isso não é processo, isso é tolerância com o pecado. Gálatas capítulo 5 diz que a carne luta contra o espírito. Se não existe esse conflito dentro de você, então talvez não seja o Espírito Santo que esteja governando. Martinho Lutero dizia que o cristão é ao mesmo tempo justo e pecador. Justo diante de Deus, pecador em si mesmo. Mas atenção, isso não é licença para viver no erro. É um chamado para uma dependência diária da graça de Deus. A graça não é permissão para você continuar igual. A graça é o poder que te impede de fazer do pecado um estilo de vida. Antes você pecava e não sentia nada. Hoje você peca e isso te incomoda. Isso não é condenação. Isso é a evidência de que Deus está agindo em você. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, pare de se justificar. Pare de negociar com aquilo que Cristo morreu para vencer. Você não foi chamado para viver confortável no pecado. Você foi chamado para guerrear contra ele. Porque quem nasceu de novo pode até cair, mas nunca faz do chão a sua casa. Que Deus te abençoe.